Shalom, igreja. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês nessa noite. Poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Você que pode abrir a Bíblia de vocês no Evangelho, no livro de Gênesis. Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 20. Nos diz assim: E desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então Yahvé, Deus, fez Adão cair em profundo sono. Enquanto esse dormia, retirou-lhe a parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. E o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Essa parte aqui onde nos diz que e conduziu até ele, ou levou até ele. Quando eu li essa palavra, eu pude enxergar o primeiro casamento. Imagine Deus conduzindo Eva até Adão, e diz para ele crescer e multiplicar. Então ali eu consigo enxergar o primeiro casamento acontecendo. É como se Deus estivesse levando Eva até o altar e entregando Adão, para que eles pudessem casar, construir uma família, crescer e multiplicar. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Você que pode, curve sua cabeça, vamos estar orando, falando com o Senhor, para que Ele possa derramar exatamente a medida que Ele quer derramar sobre nós. Deus, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, nós oramos e queremos, ó Deus, que o Senhor possa me usar nessa noite para falar, Deus, com todos nós, ó Pai. Que, Deus, eu possa liberar exatamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Deus. Que o Senhor possa usar a minha boca para falar, para anunciar, Senhor, as Tuas palavras, para anunciar, Deus, a verdade, Senhor, para essa geração, para esse povo, para essa igreja, Deus. Nós oramos a Deus para que nós possamos crescer, Senhor, juntamente contigo, Senhor. Eu oro, Deus, para que toda a igreja possa crescer, Senhor. Eu oro para que todos nós possamos crescer juntos, Senhor, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Eu oro nesse momento, Senhor, para que o Senhor venha tirar todos os pensamentos, Senhor, da cabeça deles, Senhor, que eles venham se esquecer dos problemas, Senhor, que eles venham se esquecer, Deus, da louça que eles deixaram lá para lavar, que eles venham se esquecer dos problemas que irão acontecer amanhã, segunda-feira, Senhor, no domingo, e possa estar aqui nesse culto, Senhor, prontamente para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Ah, Deus, eu oro pela minha vida, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa me usar aqui nessa noite. Que o Senhor possa falar nos nossos corações e que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor. Ah, Deus, fica conosco aqui. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. A gente parar para pensar que um casamento, ele nada mais é que uma união divina entre um homem e uma mulher. E um dos propósitos disso é que eles possam construir uma família. Quantos daqui, quem aqui é casado, levanta a mão, só para me saber. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Também sou casado, vou levantar a mão. E se a gente fosse aqui pensar
ou dar oportunidade para cada um contasse sua história de casamento, como que foi, nós passaríamos a noite e escutaríamos histórias lindas, onde muitas pessoas iriam dizer: o meu casamento foi difícil, não foi fácil, eu abri mão disso, eu abri mão daquilo, tive que abrir mão do lugar onde eu morava para poder estar com essa pessoa essa noite. Eu abri mão disso, eu abri mão da minha família para poder me juntar com essa pessoa. Eu abri mão dos meus sonhos para poder me juntar e me casar com essa pessoa. Então, se a gente parar e pensar, muitas histórias vão ser ditas aqui. E a minha também não foi diferente. Cada um tem uma história diferente de casamento aqui. E é sobre isso que eu quero falar, sobre um casamento. Mas você vai entender aonde que eu quero chegar com tudo isso. E eu me recordo que eu estava lendo, pesquisando, vendo alguns vídeos a respeito da cultura judaica. E lá vai falar a respeito do casamento no tempo de Jesus, que ele me impressionou. Lá no tempo dos judeus, antigamente, na cultura judaica, era de costume de quando um homem ele estava interessado em uma mulher, ele se apresentava até a família dela, ele já chegava com um contrato, digamos assim, com um contrato de casamento. E era muito importante que nesse contrato estivesse escrito o preço que ele estava disposto a pagar, a dar por aquela mulher, para ter em casamento. Isso era muito importante. E eu me recordo também que ele colocando nesse contrato tudo que ele estava disposto a fazer, colocando o preço também, é acertado todas as coisas. Então esse homem volta para sua casa, para a casa do seu pai, e lá ele vai preparar, digamos assim, um cômodo, onde vai acontecer a noite de núpcias. Ele vai preparar esse cômodo, para que ele e sua esposa tenham uma lua de mel. E nesse exato momento, enquanto isso, a mulher ela fica em casa, ela recebe, digamos assim, como se fosse uma lâmpada com óleo. Para que ela recebe essa lâmpada com óleo? Para que ela esteja preparada. Porque a qualquer momento o noivo dela pode vir e buscá-la para se casar. Possa ser que esse noivo venha de noite. Então essa lâmpada ela tem que estar acesa. Porque se for de noite ela tem que estar acesa para iluminar o caminho, para ela ir até o noivo, para ir se casar com ele. Então a noiva ela deve estar preparada. Ela deve estar preparada. É por isso que é dada essa lâmpada de óleo para ela, para que ela possa estar preparada, para que o noivo possa vir buscá-la. E outra coisa interessante é que é dado também um véu para essa mulher, é dado um véu para essa noiva, para quê? Para que toda vez que ela saia, ela possa fazer uso desse véu, para que as pessoas olhem para ela e possam ver que ela tem um contrato de casamento, ela já está comprometida com outra pessoa, ela não pode receber outras propostas. Então o véu serve para isso, para quando essa mulher saia, as pessoas possam olhar e possam ver que ela já está compromissada, ela já tem um compromisso com uma outra pessoa. Digamos assim, ela já está noiva de outra pessoa. E é comum um homem, após ele querer casar com essa mulher, ele ficar separado dessa mulher, ele não pode mais ver ela. Isso é comum, o homem ficar longe da mulher. E, em contrapartida, a mulher ela deve esperar pelo noivo, porque o noivo pagou um preço alto. E ele disse que ia voltar para se casar com ela. Então a noiva ela deveria esperar o seu marido, o seu noivo, para vir buscar. Essa noiva tinha que esperar pelo seu marido íntegra, virgem, esperando pelo seu noivo até o dia do casamento. Quando eu comecei a ler isso, quando eu comecei a ver isso, eu entendi tudo aquilo que Jesus estava querendo dizer, a analogia que ele estava usando. E vamos lá, aqui nessa noite, assim como eu disse, eu falei sobre o que eu queria falar sobre casamento. Eu queria falar sobre um casamento. O noivo se chama Jesus. E a noiva se chama igreja. É sobre esse casamento que eu quero falar. O casamento de Jesus com a sua igreja. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos abrir no livro aos Efésios. Efésios 5.
Efésios 5, 25. Nos diz: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Amém, glória a Deus. Jesus, ele deixa a sua glória, ele vem até a terra, conhece a sua noiva, a igreja, ele fala com a noiva, ele fala a respeito da noiva. Jesus, ele vem, desce, conhece a noiva, instrui a noiva, conhece, e então ele diz, fala assim: qual é o preço? 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 Está pago. Está pago. Jesus, ele fez um contrato, selou com o sangue dele na cruz, para se casar com você. Então Jesus, ele vem, ele conhece a noiva, e ele fala: está pago, o preço está aqui, é a minha vida, está aqui, está pago, está pago. Ah, Jesus, ele não quis olhar para o preço, porque ele queria se casar com a noiva. E Jesus faz o quê? Assim como na cultura judaica era comum, a partir do momento que o noivo apresentava o contrato diante da família, ele voltava para a casa do pai para preparar aquela casa. Jesus fez o quê? Ele voltou para o pai. Jesus voltou para o pai. Está preparando uma morada. Está preparando uma morada para mim, para você. Jesus veio e falou: qual é o preço? Qual é o preço? Entenda, faça como aquelas noivas. Elas sabiam que o seu noivo iria voltar para buscá-la. Jesus não é diferente. Jesus pagou um alto preço por você e ele vai voltar para te buscar. Qual que é o nosso dever? O nosso dever é nos mantermos íntegros. O nosso dever é nos mantermos preparados para a volta do noivo. O nosso dever é ficar aqui na terra esperando pela volta do noivo, esperando pela volta de Jesus. Esse é o nosso dever, esperar pelo noivo, esperar pelo noivo. O noivo vem, o noivo virá, o noivo vem. Isso é lindo demais, igreja. Eu não consigo imaginar casamento tão lindo, eu não consigo imaginar casamento tão perfeito. Nós temos que entender outra coisa. A noiva está comprometido com o noivo. Quantas e quantas e quantas pessoas não dizem: eu sou a noiva de Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. Porém, anda por aí se relacionando com outras coisas, com outras pessoas, se relacionando com Satanás. A noiva não pode trair o noivo. Muitos de nós dizemos: eu sou a noiva de Cristo, mas na primeira oportunidade nós traímos a Jesus, nós deixamos Jesus de lado, nós nos esquecemos do Jesus. É isso que nós fazemos na primeira oportunidade que nós temos. Nós enchemos a nossa boca para dizer que somos a noiva de Cristo, mas na primeira oportunidade nós nos relacionamos com outras coisas. Nos relacionamos com Satanás, nós relacionamos com as coisas do mundo e abrimos mão de Jesus. Mas entenda que Jesus pagou esse preço e Ele vai voltar para te buscar. E Ele espera que quando Ele voltar, Ele possa te encontrar íntegra. Ele espera quando Ele voltar para se casar com a sua igreja, se casar com a sua noiva, Ele encontra a sua noiva íntegra. Íntegra. É isso que Jesus espera quando Ele voltar. Outra coisa que eu acho impressionante é a respeito do véu.
Porque o véu, a mulher ela tinha que usar para poder dizer para outras pessoas que ela não poderia receber outra oferta. Não posso, já estou comprometida, já tenho um compromisso. O noivo virá. E se as pessoas perguntarem para ela, quando é? O noivo virá, em breve acontecerá um casamento. E se as pessoas um dia dizerem aonde está o teu noivo, você diga, ele virá, em breve isso vai acontecer. Não fique pensando que Jesus ele está atrasado, que na hora certa ele vai aparecer. E é por isso que você tem que se manter íntegra, é por isso que você tem que estar preparado, porque a qualquer momento Jesus pode voltar, buscar a sua noiva e ela não está preparada. Tem pessoas que dizem que é a noiva de Cristo, mas sai por aí sem um véu, se relacionando, sai aí sem um véu e se entrega para outros manjares, se entrega para os manjares do mundo, não faz uso do véu. Diz que é a noiva de Cristo, mas não usa o véu. Não veste o véu. Não se santifica, não se purifica, não se prepara para o noivo. Entenda, igreja. Nós devemos estar com esse véu. Nós devemos sair por aí com esse véu, para que estarmos revestidos e não nos atentarmos e não atender aos manjares, aos prazeres do mundo. Porque Satanás está aí. E a coisa que ele quer mais fazer, e a coisa que ele quer é encontrar a noiva de Cristo sem o véu. É como se esse véu simbolizasse uma proteção. E você saindo sem o véu, estando sem a proteção de Deus, você está sujeito a receber outras propostas. E nessa você cai. Você se corrompe. Você trai o noivo. Igreja, não fique sem o véu. Não receba outros manjares. Não aceite. Não aceite os manjares do mundo. Se tudo isso contradiz ao que Jesus disse, a palavra do Senhor diz, não aceite esses manjares do mundo. Não. Porque entenda, você tem que se manter íntegra. Para quando o noivo voltar e te encontrar. Entenda. É isso. É isso que você tem que entender. É isso, é isso, é isso. Não perca o véu, não perca o véu. E eu estudando, falando com Deus a respeito dessa passagem, e eu queria colocar, pensando no meu íntimo assim, Deus, eu acho que essa história se encaixa muito bem, e Deus falou assim, não. É sobre a noiva que eu quero falar. É somente sobre a noiva. E, de repente, num estralar de dedos, eu me lembrei do meu casamento. Eu me lembro que eu orei juntamente com a Thalita para saber se era da vontade de Deus nós estarmos juntos. Se era da vontade do Senhor um dia nós nos casarmos. E eu falei com ela, nós vamos orar. E se for a vontade do Senhor, nós só vamos começar a namorar se for para casar. Porque se Deus não quiser que a gente case, nós não vamos nem namorar. Ela, tá bom, então nós vamos orar. E eu me lembro que o meu sonho não era dar o primeiro beijo na Thalita. O meu sonho era poder pegar na mão dela. Porque nem na mão a gente pegava, porque a gente fez um propósito com o Senhor. Então eu me lembro que a gente foi orando. E eu me lembro que eu orava assim, Deus, confirma no coração da Thalita, confirma no coração dela. Fala com ela se é ou não é para nós nos casarmos. Aí Deus de repente confirma uma vez, ela não falou nada para mim. E eu fiquei. Aí na segunda, Deus vai e fala mais uma vez com ela. Daí eu perguntei, e aí, Thalita? Não, Deus já falou comigo 2 vezes. Aí quando nós vamos dar o nosso primeiro beijo, então? Ela, não, eu quero que ele fale da 3ª vez. Aí eu falei assim, pronto, eu vou largar a mão. Mas que não é difícil, rapaz. Já falou 2 vezes, aqui é a 3ª. Não dá, desse jeito não dá. Tá bom, então tá bom. Aí um dia, eu orando para Deus, eu falei assim, Deus, o Senhor falou 2 vezes com a Thalita, e por que o Senhor não falou comigo ainda? E ele no íntimo falou, mas rapaz, você está falando para confirmar para ela, não está falando para confirmar para você.
Falei, toma. Aí Deus confirma, amém. Aí a gente resolve então namorar e nós fazemos os nossos planos, né? Que os nossos planos não são de Deus. E eu falei assim, ó, dentro de 3 anos a gente vai noivar, a gente prepara uma casa, assim, quando nós casamos, tá show de bola, tá tudo certo. Ela falou assim, tá combinado. Não deu 3 meses, eu falei assim, não sei o que acontece. Eu falei, Thalita, você não quer casar comigo? Ela, não. Eu falei, nossa. Eu pedi a Thalita em casamento 3 vezes, na 3ª vez ela falou assim, você está falando sério mesmo? É verdade que você está falando? Eu disse, não, estou brincando, a gente vai ali, se casa, brinca. Não, claro que eu estou falando sério. Ela, então nós vamos se casar. Então tá bom. Aí um vira para a cara do outro e fala, mas e aí? Cadê o dinheiro? Cadê a casa? Daí eu olhei para ela e falei assim, mas se Deus falou que era com a gente, vamos nessa. Então a gente começou a orar. Eu não sei de onde, igreja, a gente reformou a casa do meu sogro, a gente conseguiu reformar. Eu comecei a pagar o casamento, porque eu paguei tudo, graças a Deus eu consegui pagar tudo, estava terminando a casa da minha mãe, eu não sabia como que eu consegui terminar de fazer a casa da minha mãe, não sabia como eu consegui terminar de fazer a minha casa, eu não sei como eu consegui pagar o casamento, pagar as coisas, pagar o salão, eu não sei. Tem coisa que não dá para entender diante da presença do Senhor. Você só tem que viver. Você não tem que ficar questionando. Você não tem que duvidar. Você não tem que saber de onde está vindo os recursos. Você tem que só que agradecer. Só isso. Às vezes Deus está abençoando tanto a nossa vida que a gente fica questionando. Mas da onde saiu isso, Deus? Da onde que... Não, para de questionar. Só aceita. Se veio de Deus, aceita. Aí, um belo dia, a casa estava pronta, o casamento estava marcado. O salão estava pago, o buffet estava pago. Eu olhei para a cara dela e falei, e os móveis? Por que dia nós vamos comprar os móveis? Porque nós chamamos os nossos padrinhos por considerações, nós não chamamos os nossos padrinhos para dar presente. Tanto que a gente chamou, eles falaram, mas vocês vão pedir o quê? Não, a gente não vai pedir nada. A gente quer que vocês estejam lá para participar desse momento. A gente não quer que vocês dêem nada. Se vocês quiserem, amém. Mas se não quiser, não tem problema. Nós não estamos chamando por presente. E um belo dia eu olhei para ela e falei assim, porque antes de eu conhecer a Thalita, eu tinha pedido a minha conta da CBA. Então o meu dinheiro do fundo ficou todo lá. E eu falei bem assim para ela, poxa, Deus poderia dar aquele dinheiro lá que está lá retido naquela fonte, né? Mas não tem como pegar aquele dinheiro. Aquele dinheiro ia cair de mão beijada para a gente. Nossa, ia dar certinho para nós comprarmos os móveis. Mas tá bom. Se Deus prometeu, de algum meio vai acontecer. Nós vamos ter esses móveis aí. E num dia eu estou no meu trabalho e eu escuto um zum e falo assim, você viu, o governo vai liberar o fundo inativo. O que é isso? Não, todo mundo que pediu a conta até dezembro de 2015 pode pegar o seu fundo inativo que ficou lá. Que história é essa? Não, é a primeira vez, o governo vai liberar o fundo inativo e todo mundo pode pegar. Mas até quando? Até dezembro de 2015. Eu falei assim, não acredito. E naquele momento eu comecei a dar risada e comecei a agradecer a Deus. E ele, sem entender, ele falou, por que você está agradecendo? Rapaz, você não está entendendo o que Deus tem feito. Você não está entendendo. Como assim? Cara, eu pedi minha conta em junho de 2015. Eu preciso desse dinheiro, eu preciso me casar. Eu estou precisando dos móveis, eu estou precisando desse dinheiro. Mas e aí? Cara, você não está entendendo. Se uma pessoa estiver diante da presença do Senhor, estiver prostrada, estiver fazendo conforme o que Deus está mandando, por causa de uma pessoa, Ele pode mover uma nação. Não importa o que Ele vai fazer, Ele pode mexer com a economia, mas Ele vai fazer. Se Ele prometeu, vai fazer. Naquele momento eu fiquei tão feliz, porque eu falei assim, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor mexeu com essa economia, só para que eu pudesse comprar os meus móveis. O mundo pode falar o que quiser, as pessoas podem falar o que quiser, mas eu acredito que veio do Senhor. Igreja, veio no momento certo. Não tinha como. Até a minha data de nascimento bateu certinho quando eu ia pegar o dinheiro que eu comprei e deu para comprar os móveis à vista. Cara, foi um sobrenatural que eu vivi com Deus. Nesse tempo, impressionante. Sabe? Aquilo que é dito aqui, você tem que pegar para você e começar a viver. Às vezes Deus libera tanta coisa aqui linda, extraordinária aqui em cima, que quando você sai por aquela porta, você sai duvidando. Primeira coisa que você faz quando entra no carro é falar assim, mas será que vai acontecer mesmo?
Será que a cura foi liberada sobre a minha vida mesmo? Será que Deus vai fazer aquilo que Ele falou mesmo? Gente, acredita no que está sendo liberado aqui em cima. Acredita nos profetas que estão sendo usados aqui em cima. Gente, as pessoas que sobem aqui, você não sabe do que elas abrem mão para poder estar sendo usado por Deus. Você não sabe. Pessoas que sobem aqui em cima, perdem noites de sono, jejuando, orando pela sua vida, orando para que a noiva de Cristo fique íntegra. Entenda, igreja. Quando Deus falou com o meu coração para mim falar sobre a noiva, falar sobre esse casamento, eu me lembrei do meu casamento, de tudo que Deus fez. Foi algo lindo, extraordinário, que eu nunca imaginei viver um dia. Aí está lá eu, prestes a me casar. E um pouco antes da Thalita entrar, eu falava assim, eu às vezes choro, igreja, eu choro. Às vezes eu choro sozinho, falando com Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falando no meu coração, eu comecei a chorar, porque eu quero estar preparado para ver o meu noivo. Eu quero estar preparado para ver o meu noivo. E eu me lembro que antes da Thalita entrar, eu falava assim, eu não vou chorar, não tem por que eu chorar, eu sou machão, macho não chora. Igreja, na hora que eu vi a Thalita entrando, gente, eu não aguentei, mas eu chorava. Quem aqui já chorou de balançar a barriga? Igreja, eu chorava de felicidade, chorava por tudo que Deus tinha feito na minha vida até aquele dia. Não chorava de tristeza, eu chorava porque um novo ciclo estava começando sobre a minha vida. Eu ia começar uma família, eu ia começar um ministério de família. Eu chorava, e Deus me fez me lembrar, sabe aquele dia que você chorou quando viu a sua esposa entrando por aquele lugar? Você vai chorar da mesma maneira quando você vê o seu noivo. É assim que o noivo quer te ver. Quando ele vir te buscar, ele quer chorar, porque ele vai ver a noiva dele íntegra, fiel, esperando por ele, preparada. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Ele espera de mim, espera de você. Quando Jesus vir nos buscar, Ele espera ver a sua noiva entrar perfeita, íntegra. É por isso. E eu me lembrei daquele dia, e foi um dia tão importante para a minha vida, e eu quero viver isso com Jesus. Eu quero entrar e ver o meu noivo esperando por mim. E se a gente parar para pensar, igreja, o início de tudo, assim como eu disse aqui em Gênesis, que eu consegui ver para mim, conjecturando, imaginando Deus levando Eva até Adão, essa sua esposa. Crescei, multiplicai. Ali Deus já estava dando uma ordem para que eles formassem uma família, fossem uma família. Gente, que casamento lindo. Eu imaginando Deus levando a noiva de Adão até ele. Aqui está a sua noiva. Aqui está a sua noiva. Igreja, lembre-se que tudo começa, se a gente parar para pensar, pensando dessa forma, que começou com o casamento. E Jesus, antes dele ir, uma das profecias que tudo vai acabar como se fosse um casamento. Começou, terminará com um casamento. Casamento vem com famílias. Entenda uma coisa. Por que você acha que Satanás investe tanto para derrubar a família? Por que você acha que Satanás quer acabar tanto com a família? Porque o dia que você entender o significado que uma família tem, você vai entender o reino de Deus. Você vai entender o que Deus tem para você. Você vai entender o relacionamento que Deus quer com você. E o dia que você entender o relacionamento que Deus quer com você, você não vai querer sair do lado dele. É por isso que Satanás quer acabar com a família. É por isso que Satanás está falando que é normal. Tudo está normal. Não deu certo, separa. Não deu certo, larga. É normal. Não, não é normal. Entenda. O dia que você entender
o princípio do casamento, entender o princípio a base, a família, você vai entender como que é o reino do céu. Você vai entender o relacionamento de um pai com um filho. Você vai entender o relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo. E o dia que você entender, você não vai querer mais sair da presença do Pai. Você não vai mais querer se distanciar do Pai. Você não vai querer mais sair do Pai. Você não vai querer mais sair do lado do seu noivo. Não vai. Não vai. É por isso que Satanás tem investido tanto em acabar com a família. É por causa disso. Não deixa, igreja. Não deixa. Não deixa Satanás acabar com sua família, não. Não deixa. Não deixa. Enquanto muitos de nós, eu falo no contexto geral como um todo, não estou falando da nossa igreja, mas eu falo como um todo. Muitos de nós têm brincado com o evangelho. Têm brincado com a palavra do Senhor. E hoje já não é mais falado sobre a noiva, sobre o noivo. Hoje já não é mais falado que a noiva ela tem que se manter íntegra, tem que se manter virgem. Não fala-se mais. Porque isso não agrada as pessoas. Isso não traz recursos financeiros para uma igreja, falar a verdade, pregar a verdade. Dizer que nós temos que nos manter íntegro para a volta do noivo. Isso não traz recurso financeiro. Isso já não é dito mais. Então entenda o que Deus tem esperado de você. E as igrejas, elas têm brincado com o evangelho do Senhor, e Satanás não tem brincado. Ele tem feito o trabalho dele direitinho. Direitinho ele tem feito, certinho. E muitos de nós estamos brincando, distraídos por aí. Nós vemos cada dia mais e mais e mais essa tal da ideologia do gênero entrar com força por aí. Direito de igualdades de gêneros e enfim, outras coisas. Satanás tem colocado muitas coisas dentro de empresas, escolas, faculdades. Está fazendo o trabalho dele direitinho e a gente só abre a boca para falar que é normal, que está tudo certo. E às vezes nós falamos, mas no dia de hoje é normal. Não fale que é normal, porque o Deus de Abraão é o Deus de hoje, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Davi, o Deus de Moisés, o Deus dos apóstolos é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua esperando que nós demos as mesmas respostas. Ele continua ainda esperando que você um dia acorde, desperte e se entregue para Ele. A ideia não mudou, o propósito não mudou, não mudou. Entenda como Satanás tem investido para acabar com as famílias. Ele tem investido demais. Ele quer acabar com as famílias. Porque isso é uma base para que nós possamos entender como é o reino de Deus. Uma família, ela se ajuda. Uma família ama o outro. Uma família, ela não pode aceitar o que eles fazem de errado, mas sempre está ali para corrigir e de braços abertos esperando. Isso é uma família. Então por isso que Satanás está querendo acabar com isso. Porque daí nós vamos parar de querer ajudar as pessoas. Nós queremos parar de ajudar as pessoas, de estar juntos aqui. Porque hoje em dia nós temos na nossa ponta da língua para dizer que tudo é normal. Tudo é normal. Mas não tem nada de normal. Entenda uma coisa. Às vezes nós dizemos assim, hoje é normal. No mundo em que nós vivemos hoje é normal. Mas se você tem que entender uma coisa. Às vezes nós falamos, nós vivemos uma época diferente de Jesus. Nós vivemos outro tempo. Ou muitas das pessoas falam que nós vivemos no tempo da graça. Mas você tem que entender uma coisa. Daniel, ele não negociou as suas bases quando estava na Babilônia. Daniel, ele não se entregou para os manjares, para os banquetes que estavam ali exposto para ele. Daniel, ele não negociou em orar para Deus. Então entenda, Daniel estava vivendo um lugar diferente, uma época diferente, com pessoas
pessoas diferentes, mas ele não se esqueceu das suas bases, ele não se esqueceu de Deus, ele não se esqueceu do que Deus tinha falado, ele não se esqueceu das promessas para Israel. Então entenda, você vive um tempo diferente, você vive uma época diferente, mas Deus ainda continua sendo o mesmo, Deus ainda continua sonhando as mesmas coisas para você, Deus ainda tem o mesmo propósito para você. É isso que Ele espera de nós. Não fique colocando desculpa, dizendo que estamos em época diferente. Não, não. No livro de Apocalipse nos diz que Jesus virá, Ele voltará. Jesus foi até o Pai para preparar uma casa. Jesus, Ele vai voltar. Jesus, Ele pagou um preço alto naquela cruz. O contrato que foi selado com sangue. A assinatura de Jesus nesse contrato de casamento foi selado com sangue. Foi selado com sangue. Ele ama a sua igreja, Ele ama a sua noiva, porque Ele não hesitou em pagar o preço, um alto preço, para se casar com a sua noiva, para ter a sua noiva. Então Jesus um dia Ele virá, Ele espera encontrar a sua noiva preparada. Jesus virá, vai haver um casamento, vai viver um casamento, e Ele quer nos casar com nós. Jesus virá, Ele espera encontrar a sua noiva íntegra. Vai haver um casamento. Vai ter um casamento, e só vai se casar aquele que se colocou na disposição, só vai subir nesse altar aquele que confiou, acreditou que Jesus um dia ia voltar para buscar a sua noiva, só vai se casar aquele que confiou, acreditou que Ele iria voltar, não se entregou para os manjares do mundo, não se entregou para outras coisas. Glória a Deus. Entenda, igreja, entenda. Jesus pagou um preço alto. Ele pagou um preço alto por você. Não foi pouca coisa que Ele fez, não. Não foi. Não foi, não foi. Eu tenho certeza disso que não foi. Ele está esperando. Ele está esperando, Ele está preparando. Ele está preparando. Ele está preparando, e naquela cultura, quem era o juiz para dizer para o filho que era o momento dele ir buscar a noiva era o pai. E o pai fala, calma, ainda não está na hora. Aí o pai era o juiz e falava, ó, agora vai, busca a sua noiva. Um dia o pai vai falar, vai, desce, busca a sua noiva, traga a sua noiva, vai haver um casamento. Esteja preparado, esteja com a sua lâmpada, preparado, porque Jesus pode vir a qualquer momento. É isso que Ele está querendo dizer, essa lâmpada, simbolizando que nós temos que estar preparados, porque Ele não diz a hora, nem um dia, nem o local, mas Ele virá, e Ele pagou um preço alto, então Ele virá buscar a sua noiva. Esteja preparada. Esteja preparado, esteja com o véu, não saia por aí descoberto sem o véu, aceitando outros manjares, aceitando os banquetes que o mundo te oferece. Não saia sem o véu. Saia por aí declarando que você tem um compromisso com Jesus, você tem um compromisso com o noivo, e o noivo virá e haverá um casamento com você. E é isso que Jesus espera. Esteja aqui pela terra se preparando pela volta dele. Cada dia, esperando que Ele virá. Ele pagou um preço por você, então Ele virá. Amém? Aquele que entendeu, aplauda, glorifica a Deus. Se coloque de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus.